Depois do fiasco, Lila teve que se explicar para a Imperatriz. Ela não tinha conseguido ganhar ninguém da família Atlante para o lado dela, nem sequer convenceu os empregados mais próximos de Sylvia. E ainda tinha a cara de pau de voltar com o rosto ferido. Agora parecia uma vira-lata que só ficava por aí latindo. A Imperatriz falava que havia mandado Lila para a propriedade Atlante para que pudesse criar um conflito entre Sylvia e a família, e nada disso havia acontecido. Enquanto a Imperatriz falava todas aquelas coisas, seu filho amado ouvia tudo enquanto acariciava o pequeno gato branco. A Imperatriz achava tudo muito patético. Era ridículo que aquela garota não servisse para nada. Falava que estava tão confiante, dizendo que conseguiria, mas descobriu que no final ela não passava de uma inútil. A Imperatriz estava desconsolada. Não acreditava que o mestre havia enviado uma pessoa tão imprestável, e a partir disso, começou a desconfiar se o mestre realmente sabia julgar bem as pessoas. Lila podia ser ofendida de maneiras que ela mesma nem imaginava. No entanto, jamais passaria pela cabeça dela deixar alguém falar mal de seu mestre na sua frente. Desafiando a Imperatriz, ela dizia que se pudesse ter usado uma dose mais forte de magia hipnotizante, tudo teria dado certo. No entanto, todos teriam descoberto que ela estava usando magia negra, então não tinha como fazer com que as coisas andassem mais rápido. A Imperatriz estava supondo que talvez aquela ratazana tivesse razão. Mesmo assim, achava que ela era livre para usar o quanto de poder quisesse, por isso poderia usar livremente, já que todas as ferramentas que usavam para a detecção de magia tinham sido retiradas pela própria Imperatriz. Lila sabia que existiam pessoas que apoiavam Sylvia Atlante, tanto na mansão quanto no Palácio Real. A própria Imperatriz disse para aquela mulher que ela poderia seduzir o príncipe herdeiro, já que ela era bem parecida com Sylvia e ele tinha uma quedinha por ela. Falava que se fosse esperta, usara a semelhança com a maldita e conquistaria de uma vez o príncipe herdeiro para o lado dela. Se conseguisse isso, ficaria fácil eliminar o príncipe de uma vez e assim poderia se livrar de ambos. O pequeno, com o gato na mão, dizia à sua mãe que aquela ideia maligna era excelente. Ela, abraçando o filho e fazendo carinho em sua cabeça, dizia que tinha muito orgulho. O filho tinha saído igualzinho à mãe. Enquanto ela estava satisfeita com o filho e com o felino, Lila apenas observava a alegria alheia sem poder fazer nada. Quando finalmente saiu da presença da Imperatriz, queria simplesmente passear pelos corredores livremente, já que para aquela mulher nojenta, Lila não passava de mais uma serva. Andava e pensava que ela deveria se sentir sortuda pelo mestre ter concedido a presença dela naquele local, e o único a quem ela devia obediência era o mestre. Aquela Imperatriz era apenas uma parasita que se alimentava do poder do mestre dela. Enquanto andava pelos corredores pensando nisso, foi parada pelo príncipe herdeiro, que perguntava a ela o que ela estava fazendo rondando pelo castelo. Falava que havia pensado que ela tinha se mudado para a Casa Atlante, mas na verdade estava ali rondando a Imperatriz. Ela olhava para aquele homem com alegria. Achava que se fizesse um charminho, conseguiria fazer com que ele caísse na armadilha. Ela falava para o príncipe que havia inúmeros visitantes no palácio todos os dias, mas ele ainda se lembrava dela, e isso a deixava totalmente alegre. No entanto, quando ele ouviu que ela achava que ele tinha algum interesse por ela, caiu na risada. Dizia que ela era apenas uma plebéia que não sabia seu lugar. Falava para aquela mulher que apenas estava de olho nela para saber qual era o plano do antigo que ela estava tramando com a Imperatriz, e deixou claro que no momento em que ela se opôs a Sylvia Atlante, se tornou instantaneamente sua inimiga. Mas a mulher foi mais além. Dizia a ele que não precisava fingir que não tinha interesse, já que ela era igualzinha a Sylvia Atlante. Teve a ousadia de segurar no rosto do príncipe herdeiro tentando hipnotizá-lo. Falava com ele. Será que ele achava mesmo que ele era o único homem atrás de Sylvia? Falava que aquela rata imunda ficava seduzindo todos os homens que ela via pela frente, tudo isso para tentar colocar todos do lado dela. E tinha ouvido dizer que a Vossa Alteza era só mais um desses homens. Dizia que era uma pena ele ter caído na armadilha daquela astuta sedutora. Mesmo que nunca tivesse tido amor verdadeiro por ela, na verdade, Sylvia nunca ficaria com ninguém.
Contava que já tinha sido marcada pelo mestre e apenas ele queria ficar sozinho com ela pelo resto da eternidade. Depois tentou consolar, dizendo que não ficasse triste, pois tinha perdido Sylvia Atlante, mas tinha ela, que era igualzinha. Fazia caras e bocas enquanto colocava sua mão no rosto do príncipe, achando que já tinha ganhado tudo. Dizia que poderia tratá-lo 1000 vezes melhor do que aquela mulher faria, de um jeito que ele jamais tinha visto antes. Sorrindo, o príncipe perguntou a ela se ela estava tentando usar magia hipnotizante. Perguntou se era assim que ela conseguia encantar todos que estavam ao redor dela. Dizia que ela era uma mulher tão vaga, vazia e mesquinha que precisava utilizar magia para encantar qualquer pessoa. Nenhum homem sem magia olharia para ela. Depois contou que ele não poderia ser hipnotizado por alguém como ela e começou a segurar em seu pescoço. Falava que ele já tinha sido hipnotizado pela verdadeira Sylvia. Enquanto ainda segurava o pescoço dela, dizia que a imperatriz tentou matá-lo diversas vezes desde que ele era muito jovem. Por isso, ele aprendeu a se desvencilhar de cobras venenosas como ela. E depois que Sylvia Atlante o havia seduzido e conquistado seu coração, ele não tinha olhos para nenhuma outra mulher, não importasse o quanto bela ela fosse ou até mesmo se usasse magia hipnotizante. Falava que foi assim que ficou imune à magia de qualquer outra mulher. Graças a Sylvia, ele tinha sido salvo, pois a imperatriz já tinha ordenado a várias outras mulheres que tentassem seduzi-lo e depois o eliminá-lo. Mas o primeiro fundamento da magia era que algo hipnotizado não poderia ser hipnotizado uma segunda vez. Só poderia preencher um vaso se ele estivesse vazio. Enquanto ele ainda segurava o pescoço de Lila, ela pensava que a Sylvia era tão maldita que tinha pego até mesmo o príncipe herdeiro para ela. Sylvia teve aquela conversa com o informante, e ele havia ficado de procurar tudo o que pudesse sobre a farsante. Era por isso que Sylvia estava sozinha no jardim da mansão, esperando por ele. Ela pensava que talvez ele trouxesse informações nas quais ela pudesse trabalhar, de forma que pudesse se defender. Não demorou e ele chegou. Ela logo foi perguntando se ele havia conseguido alguma informação sobre Lila. Ele falou que, infelizmente, não havia nada de muito interessante. Contava que era possível confirmar tudo o que aconteceu com ela desde o nascimento. Aquele homem de cabelos ruivos dizia para Sylvia que também existiam pessoas que afirmavam ter visto a mãe biológica dela no templo. Talvez para acalmar Sylvia, ele falou que aquilo tudo também poderia ter sido manipulado. Porém, não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que a história era falsa. Sylvia pensou por um momento que talvez Lila realmente tivesse sido trocada com a Sylvia original. Se fosse o caso, a situação da Sylvia original seria ainda pior do que a protagonista imaginava. Vendo que Sylvia estava angustiada, Ken tratou de falar o mais rápido que podia. As informações podiam parecer verdade na superfície, no entanto, olhando de perto, pareciam não fazer tanto sentido. As pessoas que ele contactou para falar sobre Lila surgiram bem na hora, como se estivessem esperando para testemunhar, quase como se soubessem o que ele estava investigando. E com a experiência que ele tinha, sabia que essas coisas eram bastante improváveis de acontecer. Por isso, teve a ideia de dizer para a guilda que as buscas já estavam concluídas e ele investigou por si mesmo. E quando fez isso, as coisas mudaram totalmente de característica. Sylvia ficou impressionada ao ver aquele informante dizendo que ele mesmo saiu para investigar. Ele perguntou a ela o que tinha de errado em fazer isso por uma amiga especial. Falava que fazia isso apenas porque ela era sua melhor cliente. De qualquer forma, enquanto investigava Lila, ele buscou sobre a mãe biológica que afirmou sobre a troca de bebês durante o nascimento. Aquela mulher chamada Emma, que foi babá de Sylvia na época, se demitiu depois de Irene nascer e voltou para a cidade natal para viver nas montanhas. Por isso, não havia tantas pessoas que soubessem de seu paradeiro, além de alguns parentes distantes. No entanto, também conseguiu confirmar a história da morte repentina de Emma. E com isso, a história fundamental foi enterrada com Emma. E não era como se pudessem resgatá-la do túmulo para fazê-la falar. Mesmo assim, ele contava para Sylvia que foi exatamente o que ele fez. Sylvia ficou assustada. Queria saber como ele havia tirado a mulher do descanso para que pudesse falar. Ele sorriu.
Achou muito engraçada a ingenuidade de Sílvia. Dizia ela para relaxar, não tinha usado nenhuma magia estranha. Contou que ninguém cuidava do túmulo, e nisso, as bestas do local cavaram para fazer uma toca. O caixão de Emma já estava para fora quando ele chegou, e não havia nada além de pedras no interior, o que significava que Emma não havia falecido. Cada vez mais, aquela história ficava difícil de entender. Apenas saber quem começou aquela teia de mentiras, cada uma mais ardilosa do que a outra. O jovem ruivo dizia que aquela era uma pequena evidência. Se ele continuasse investigando, tinha certeza de que poderia encontrar mais. Foi então que ouviram uma carruagem se aproximando de onde eles estavam. Era Lila, que retornava do palácio depois do encontro desagradável com o príncipe herdeiro. Ela estava realmente de péssimo humor naquele dia. O informante, para não ser visto, cobriu o rosto com a capa e virou de costas, enquanto a mulher perguntava a Sílvia o que ela estava fazendo no jardim tão tarde da noite. Ironicamente, dizia que achou que Sílvia fosse um fantasma, mas notou que, na verdade, ela apenas estava esperando sua amiga voltar para casa. Apontando o dedo para Sílvia, dizia que ela deveria aproveitar o máximo que pudesse, pois o tempo dela estava se acabando. Em breve, seria expulsa da Casa Atlante. Enquanto ela falava isso, o jovem investigador de cabelos ruivos observava aquela mulher, sentia o seu cheiro e notava que alguma coisa não estava certa. Ele conhecia aquele aroma, e foi então que perguntou se era Lili. A mulher, assim que ouviu a voz de Ken, empalideceu. Agora era como se Ken tivesse visto um fantasma. Era ela! Nunca em sua vida imaginou ver aquela pessoa, ainda mais naquele lugar, conversando com Sílvia. Apavorada, falou o nome dele e perguntou o que ele estava fazendo com Sílvia. Seus olhos não conseguiam esconder a surpresa. Depois, sem ter o que fazer, ela saiu correndo. Gritava que aquela pessoa tinha confundido ela com alguém. Sílvio achou estranho e perguntou ao jovem ruivo por que ele havia chamado aquela senhorita de Lili. Meio confuso, o jovem começou a contar a história. Contava que o grande mago Elan era responsável por um instituto especial que acolhia órfãos talentosos e educava. Ele também era aluno daquele instituto, e Lili já estava com o grande mago antes dele ser escolhido. Contava que, diferente dos outros órfãos, Lili era incrivelmente devotada ao grande mago, e ele a tratava de forma especial. Por exemplo, só Lili tinha lições especiais com ele. Mas um dia, ele parou de ver Lili por perto. Quando perguntou ao grande mago sobre o que havia acontecido, ele só disse que ela foi adotada por alguém. Além disso, Lili sempre exalou uma essência agradável e única. E ele acabou de sentir a mesma essência vinda de Lila. Se lembrava de quando eram órfãos e dividiam o quarto. Porém, podia sentir o cheiro dela mesmo estando a certa distância. Notava também que o cheiro que ela exalava parecia ficar mais forte quando estava próximo do grande mago. Na época, ela confessou que não era um perfume, era uma essência especial que só ela tinha. O grande mago havia dado a ela de presente. Para Sílvia parecia fazer sentido agora. Parecia que essa tal de Lili era a Lila que eles conheciam. O problema é que ela não imaginava que o grande mago estivesse envolvido nisso tudo. Não esperava que fosse dessa forma. Até mesmo o investigador ruivo ficou desapontado. Agora parecia que ele teria que mudar a abordagem daquela investigação. Ficaria de olho tanto em Lili quanto no grande mago. Vendo que poderia estar prestes a ser descoberta, Lila entrou para dentro do seu quarto e tudo o que queria era fechar a porta. Cansada, encostou nela por um tempo. Achava que era uma injustiça. Se escondeu por tanto tempo e agora poderia ter sido descoberta por Ken. Só não sabia o que ele estava fazendo junto com Sílvia. Ela havia ficado escondida por todo aquele tempo e agora o plano estava quase indo para o ralo. Começou a pensar que pudesse ter estragado tudo. Aquele estava sendo um péssimo dia para ela. As coisas não tinham ido nada bem no palácio e agora na propriedade Atlante também estavam ruins. Pensou por um momento que, se fizesse o grandioso plano do mestre falhar, seria culpada. Ele talvez pudesse até abandoná-la. Suava e tremia enquanto fechava os punhos.
Achava que a vida estava sendo muito injusta para ela. Preferia morrer do que ser abandonada pelo mestre. Precisava consertar aquilo antes que fosse tarde demais. Queria tentar encantar todos da casa Atlante. Por isso, pegou o seu cristal mágico. Achava que se colocasse uma pedra de mana no corpo, a magia negra poderia consumi-la. Poderia acabar até se tornando um monstro, ou pior, poderia morrer. Mas não tinha outra forma. Agora, tudo estava desmoronando, e ela também morreria se estragasse o plano ou acabasse sendo abandonada. Naquele caso, preferia morrer de forma honrada, como ferramenta do mestre. Ficaria muito mais feliz morrendo sob o controle dos poderes dele. Por isso, resolveu colocar a pedra próximo à barriga para que fosse absorvida. Enquanto a absorção foi iniciada, o abdômen da jovem começou a ficar estranho. Ela parecia que não estava disposta a aguentar toda aquela dor. Foi quando ela levantou a mão, disposta a enfiar aquela pedra no abdômen e absorvê-la de uma vez. O que ela não esperava era que Hanai, a empregada, entrasse pela porta e visse tudo aquilo. Ela só estava preocupada se a senhorita queria tomar um banho e viu uma cena horripilante. Viu aquela senhorita segurando um objeto estranho e com um abdômen de uma cor violeta. Ela não podia deixar aquela mulher sair e contar o que tinha visto. Por isso, não hesitou. Levantou a mão e, usando poderes malignos, desferiu um golpe muito forte naquela mulher. Hanai imediatamente caiu no chão. Parecia que a força que Lila havia usado foi forte demais para a jovem. Realmente as coisas começavam a desandar de uma forma na qual Lila não tinha mais controle da situação. Agora não sabia o que fazer. Se fosse descoberta, as coisas poderiam ficar piores do que ela imaginou. Havia ficado tão surpreendida em ter sido pega que não conseguiu controlar a própria força. Agora não sabia se aquela mulher estava inconsciente ou se apenas parou de respirar. Depois, começou a pensar que aquela mulher era apenas uma empregada, ninguém sentiria falta dela. Empregadas iam e vinham o tempo todo. Por isso, segurou o corpo de Hanai, disposta a fazer alguma coisa para se livrar da culpa. Pensava que tudo ficaria bem, uma vez que ela conseguisse limpar toda aquela bagunça. Por isso, sem pensar muito, começou a arrastar aquela jovem pelo corredor. Aproveitou que estava de noite e a mansão estava quase vazia. No entanto, depois da conversa que Sylvia teve com Ken, ela não estava conseguindo dormir. Por isso resolveu levantar para tomar um pouco de água. Pegou um castiçol com algumas velas e começou a usá-lo para clarear. Foi quando viu que Lila estava voltando para o quarto. E não era tudo. Aquela mulher estava agindo de uma forma estranha. Por isso, Sylvia perguntou-lhe o que estava fazendo, por que estava acordada àquela hora e de onde estava vindo. Agora sim, as coisas estavam indo mal. Lila não sabia o que fazer. Tinha sido pega em flagrante. Sylvia ainda queria saber por que ela estava toda molhada e, o pior, estava com as roupas sujas. A garota fingiu que apenas tinha ido caminhar, por isso estava molhada com o sereno. Chateada, pedia a Sylvia que cuidasse da própria vida. Pedia que voltasse para o seu quarto e deixasse a vida dos outros em paz. Mas a protagonista não era nenhuma iniciante. Sabia que estava acontecendo algo muito errado e podia perceber isso nas atitudes daquela mulher. Perguntou por que as roupas dela estavam cobertas de sujeira. Onde estava? Por que estava toda suja de terra? Foi quando Sylvia regalou os olhos. Notou que além da mulher estar com as botas sujas de terra, também tinha uma pá na mão. Notava que a terra ainda estava molhada. Foi quando ouviu as empregadas no andar de cima, perguntando se alguém tinha visto a empregada Hanai. Nessa hora, Sylvia olhou para cima. Agora as coisas pareciam fazer sentido. Ainda escutando o que as duas empregadas estavam dizendo, Sylvia ouviu que Hanai tinha saído para preparar o banho da senhorita Lila e ainda não havia voltado. Sylvia sentiu um aperto forte no peito. Sabia que Hanai tinha sido afetada pela magia de hipnotização daquela mulher, por isso ela fazia tudo o que a Lila pedia. Foi quando o espírito do vento apareceu. Ele estava muito triste. Falava que o que queria dizer para ela era muito triste e muito assustador, mas pedia para ela ficar calma. A verdade é que a empregada dela tinha sido pega no meio das frustrações daquela mulher, por isso ela precisou se livrar dela.